paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 5, a lição que tem como título O Reinado de Acasias. Estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2021, esta revista que vem falando sobre o livro de Reis. Estamos estudando aí o primeiro e o segundo livro de Reis, destacando alguns acontecimentos, principalmente no Reino do Norte, falando aí, no caso, a gente falou da divisão já da nação de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, Reino do Norte chamado de Israel, Reino do Sul chamado de Judá. Estudamos nas lições anteriores sobre o rei Acabe, falamos um pouco de Acabe, Jezabel, de Elias, desses acontecimentos envolvendo aí esse período de sombrio, pode-se dizer assim, do Reino do Norte, porque Acabe e Jezabel, ali eles prejudicaram muito a nação e instituíram o culto a Baal. Tá? A gente vê que eles os seus antecessores também foram idólatras, eles pioraram mais a idolatria, e agora a gente vai falar sobre Acasias, que é filho de Acabe. A gente tem que tomar um pouco de cuidado que tem muitos nomes iguais no livro de Reis. Tá? E às vezes tem o Acasias do Reino do Norte e tem o Acasias do Reino do Sul. Tá? Acasias de Israel, Acasias de Judá. Então, alguns reis têm o mesmo nome nos dois casos, a gente não pode confundir aí. Então, a gente está estudando aqui o Acasias, que é filho de Acabe, que foi rei no Reino do Norte. Ele é citado no final do primeiro livro de Reis, capítulo 22, finalzinho aí, que Acabe morre e ele começa a reinar no lugar de Acabe. Aí tem uma pequena observação que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor no final do primeiro livro de Reis e no começo do segundo livro de Reis, o capítulo 1 do segundo livro de Reis, a gente vai ter um pouco da história de Acasias, que o seu reinado foi muito pequeno, e vamos ver alguns detalhes. Então, a ideia dessa aula é estudar este rei, que só tem um capítulo, pode-se dizer, um capítulo da Bíblia dedicado aqui a contar a história dele, e é aquele acontecimento em que esse rei envia os soldados para chamar Elias e desce fogo do céu e queima ali aqueles soldados. Então, não vou entrar muito em detalhes porque a gente vai falar disso na aula. Mas a gente vai observar aqui mais um rei da nação de Israel que foi corrupto, que foi idólatra, que não adorou ao Deus verdadeiro, e também mais um episódio de Elias como sendo usado nas mãos do Senhor de forma poderosa e com ousadia. Vale ressaltar aqui, a gente falou de Elias na aula anterior, da questão de que Elias foi para o deserto, desejou a morte. Falamos dessa questão do desânimo que muitas vezes acompanha alguém que faz a obra de Deus, principalmente a questão da depressão, num momento de depressão que alguém pode passar. Elias passou por esse momento de depressão e agora a gente vê Elias sendo usado nas mãos do Senhor. Então, mais uma vez, reforçar essa questão que mesmo que você esteja passando por um momento difícil, um momento de desânimo, saiba que Deus pode dar para você um novo propósito para o seu ministério e você pode sim continuar sendo usado poderosamente nas mãos do Senhor, como foi Elias. Então, acompanhe essa aula até o final, tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente sua vida. Você vai aprender aqui mais desses acontecimentos e aplicar de forma prática na sua vida. Tem sido uma bênção na minha vida essas lições e eu tenho certeza que vai ser na sua vida também. Então aqui a gente tem dentro do site do EBD em Foco o slide em PowerPoint, que é este slide que você está vendo, que nós temos também lá vídeo, aula em áudio, tá? O curso para professores da EBD, no caso cristãos, educadores cristãos de forma geral, e aulas em PDF das lições também. Tá? O conteúdo premium é esse aqui, que é o slide em PowerPoint, os cursos diversos, estudos e sermões em PDF, e o curso básico de teologia. Nós começamos o curso básico, postamos uma disciplina, já está a segunda disciplina já está praticamente pronta, a gente está fazendo algumas revisões para postar, e se Deus quiser, vamos fazer algumas lives e acompanhar um pouco mais de perto quem tiver interesse em aprender mais. Tá? Essa questão das lives a gente está organizando porque depende muito da internet ser de qualidade, depende muito da disponibilidade da equipe, a gente está organizando, mas o curso gravado vai estar disponível com material para você baixar, então acesse o site ebdenfoco.com, quem é assinante tem acesso a este conteúdo aqui, que é o conteúdo premium. Tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é esse aqui, 949-8409-2869. Vamos lá, o textuário diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu
ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, 9. Então aqui a gente tem um salmo falando da questão, né, da justiça de Deus. Ele é um Deus justo, tá? Mas ele põe fim à malícia dos ímpios. Então a gente serve a um Deus bondoso, um Deus misericordioso, mas um Deus que executa justiça. A gente nunca pode esquecer dessa característica do nosso Deus, que é um Deus justo. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Olha só, aqui a gente vai observar Elias como um homem corajoso, não porque ele em si tinha algo especial, mas porque ele estava com Deus. Tá? Ele tinha intimidade com Deus, ele buscava Deus. Então, como ele sabia que estava pregando a verdade, isso fazia dele, né, um pregador corajoso, aquele que, né, ia com a palavra de Deus, independente de classe. Não importa se é um rei ou se é um plebeu, não importa quem seja. Ali está alguém que precisa ouvir a palavra, mesmo que seja uma palavra dura, uma palavra pesada. Então, Elias entregava essa palavra, deixando esse exemplo para nós. Então, aqui a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis 1, de 1 a 8 e de 13 a 17. Eu recomendo você ler todo o capítulo 1, tá? Não faz sentido ler quebrado, apenas leia todo o capítulo 1 e também o final do primeiro livro de Reis, tá? O capítulo 22. É importante você dar uma lida nesse capítulo 22 para que você possa entender um pouco mais o contexto aí. Então vamos para a nossa introdução, que diz assim: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o dos seus antepassados. Então ele não abandonou a idolatria de Jeroboão, que adorou o bezerro de ouro, não abandonou a idolatria de seus pais, né, Acabe e Jezabel, que adoraram a Baal, a Zerá, ele não abandonou. Na verdade, ele continuou com esta idolatria. Tá? Após uma queda da sacada do Palácio Real e, consequentemente, consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-Zebub sobre o seu destino. Assim, a gente vai ver com detalhes, tá? Mas ele leva uma queda, fica doente e ele vai consultar um Deus, né, no caso, de fora, tá? Uma variação do Deus Baal, né? Baal-Zebub, que significa Senhor das Moscas. Vamos lá. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Então, Elias, com ousadia, né, vai lá, né, segundo a palavra do Senhor, né, vai decretar a morte de Acasias por causa dessa desobediência. Vamos para o tópico 1. Fala assim: um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias, o Deus com D minúsculo, né, observando aí. Tá? Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Então, seguindo a tradição, o filho, né, assentava no trono, seguindo aí o seu pai. No caso, Acabe e Jezabel, tá, eles tiveram outros filhos, tá? Tiveram vários filhos. Tem uma filha deles que se casa com o rei de Judá. Então, eles continuam fazendo muitas maldades, tá? A família de Acabe e Jezabel continuou cometendo vários pecados de idolatria e atrapalhando, né, no caso, a vida do povo, pode-se dizer, né? Porque o rei, ele também era uma liderança espiritual. O rei tinha, né, também o propósito de ajudar o povo a adorar o Deus verdadeiro. Então, quando o rei praticava idolatria, ele conduzia a nação à idolatria. É claro que as pessoas tinham liberdade de escolher, as pessoas tinham conhecimento da lei de Deus, mas sofriam essa influência. Então, quando tem uma liderança que faz algo errado, ele vai levar muitos junto com eles. É claro que tem um momento que Deus fala com Elias que não foram todos que se curvaram a Baal. Tá? Ele ainda tinha 7.000 em Israel que não tinham se curvado a Baal. Entretanto, a gente tem aqui, né, uma liderança, não somente uma liderança política, mas também uma liderança espiritual, né, corrompida dentro da nação de Israel, do povo de Deus. Então, Acasias venerava o deus Baal-Zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Então, significa que ele ainda mantinha contato com estes reinos vizinhos, principalmente ali da questão dessa região de Canaã, na região da Síria, enfim, eles mantinham contato, continuavam adorando outros deuses, tá? E Baal-Zebub, tá? Um dos deuses que eram adorados ali. No caso, essa
Esse Deus, a tradução dele seria Senhor das Moscas, tá? Então, um Deus que também era adorado pelos ímpios daquela região, e ali estava ele adorando esse Deus também. Então, ao adoecer, em razão de uma queda, então o texto bíblico vai dizer que ele leva uma queda, ele cai ali do seu quarto, ele enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Olha só, ele comete dois pecados aqui. Tá? Vamos ler o texto bíblico, 2 Reis 1 e 2. Fala assim: E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então aqui ele está cometendo o pecado da idolatria e também o pecado de querer saber o futuro, de saber o que vai acontecer com ele no futuro, né, no futuro. O que vai acontecer. Então isso aqui também era condenado na Bíblia, tá? Querer saber o futuro, consultar, né, pessoas que dizem predizer o futuro, qualquer tipo né, de consulta mística era condenada ali no Antigo Testamento. Este rei tinha conhecimento disso e mesmo assim ele praticou isso. E também, com certeza, que ele tinha a esperança de que este Deus, esse falso Deus, pudesse curar ele. Tá? Ele tinha essa esperança, porque provavelmente ele foi atingido por alguma infecção que a medicina da época não tinha condições de resolver, então ele não tinha, enfim, não tinha outro meio. Tá? E aí, no caso, ele tinha que recorrer ao Deus Jeová, ao Deus, né, verdadeiro, ao Deus de Israel, e não a um Deus de fora, tá? A um Deus que não tinha poder nenhum, simplesmente, né, fruto da idolatria da época. 1.2. Acasias segue os passos de seus pais. Então, o reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. É claro que essa frase aqui é uma frase do escritor da revista, é uma interpretação dele. Tá? Eu não diria que foi um dos mais difíceis pelo fato de que, para a nação como um todo, porque ele foi muito curto, tá? Não durou muito tempo, foram 2 anos apenas. Então, eu penso que, apesar da nação ter continuado na idolatria, não há muitos detalhes sobre os malefícios deste reinado dentro desse período curto. É claro que as consequências deste reinado mais à frente realmente foram complicadas, porque eles continuaram na idolatria, ele contribuiu para que o povo, que a nação continuasse na idolatria. Mas enfim, continuando aqui, ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No caso, ele continuou no pecado dos seus pais, e quem sabe até intensificou mais estes pecados através da idolatria. Isso aqui é observado no final do primeiro livro de Reis. Tá? Lá no finalzinho tem uma observação que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu ali os seus pais. Então, no seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Então, mais uma vez, aqui uma observação feita pelo escritor da revista, porque o que seria superar a maldade dos seus antecessores? Seria intensificar mais ainda a adoração a outros deuses. Então, mesmo diante de tudo que ele presenciou no reinado do seu pai, ele continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Provérbios 22:6 diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então aqui Salomão, ele vai dar uma instrução que serve para todos que servem a Deus, né? No caso, todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Ensina o caminho certo para o seu filho. Ensina aquilo que é correto a ser feito. E, de todo jeito, quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Não é que seja uma promessa isso aqui. Isso aqui não é uma promessa, porque tem muitos pais que ensinam seus filhos e depois os filhos se desviam. Tá? Não é uma promessa. Tá? Não está falando assim, olha, isso vai acontecer com certeza. Mas isso aqui é um princípio. Tá? Se você ensinar, muito provavelmente há essa possibilidade, porque querendo ou não, a decisão vai ser dele. Tá? Mas no caso, você vai fazer o seu papel de ensinar. No caso de Acabe e Jezabel, eles não ensinaram, tá? Acabe e Jezabel ensinou o errado, não o correto, tá? Ensinou o caminho errado.
E, no caso aqui, Acasias estava simplesmente seguindo aquilo que os seus pais lhe ensinaram, tá? O caminho errado, então uma educação errada, educado na idolatria, e ele continuou na idolatria. Tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. 2.1. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebu. Então, Acasias enviou ali os seus soldados, enfim, uma comitiva, pode-se dizer. Só que o anjo do Senhor ordenou a Elias que se encontrasse com eles em Samaria e o exortasse com uma palavra dura. Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Então, aqui, 2 Reis 1:3, parte B. Essa pergunta é a pergunta mais importante que temos aqui nesse capítulo. Não vou falar da Bíblia inteira, porque eu não quero generalizar de forma geral. Mas é uma frase, um trecho, que se repete 3 vezes. Tá? 3 vezes isso aqui é falado neste primeiro capítulo. Então, se o escritor escreveu isso aqui 3 vezes, é porque realmente esse é o foco do capítulo. Não há Deus em Israel? Uai, diante de tudo que já aconteceu, o fogo de Deus consumiu o holocausto lá diante dos profetas de Baal. Todo mundo viu que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Por que diante de tudo isso, tu ainda está indo consultar um Deus fora de Israel? Um Deus da cidade de Ecrom, Baal-zebub? Isso não faz sentido. Não há Deus em Israel? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. E ali está Acasias, cego, não sei, envolvido tanto no pecado, na idolatria, que ele não consegue compreender essa pergunta, ele não consegue responder. Se ele não consegue nem compreender a pergunta, porque isso é levado para o rei. No caso aqui, Elias, ele estava com o anjo do Senhor. Olha só a intimidade que Elias tinha. O anjo do Senhor, o próprio Deus, pode-se dizer que estava ali com Elias. O próprio Deus dá ordem pessoalmente para Elias. Elias passa o recado para o rei e o rei não obedece. Olha só a resposta de Elias aos reis de Israel. Tá? Ele fala assim, quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Então, ali estava uma ordem do rei para ir lá e prender Elias. Pode-se dizer que eles iam fazer Elias de prisioneiro, porque o rei não gostou da palavra. O texto de 2 Reis 1:9 fala, Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Então ele dá uma ordem para Elias, desce. Elias não obedece essa ordem. Está ali um rei ímpio, um rei idólatra, um rei pecador, querendo dar ordem a alguém que era homem de Deus, que estava na presença do próprio Deus. Nas 2 primeiras vezes, desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Tá? No caso, quando os soldados chegaram lá para chamar Elias, para dar ordem, diz assim, eis que fogo do céu consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Então, ali, o Senhor derramou fogo do céu e queimou aqueles homens. No caso, uma passagem que muitas vezes pode levantar algumas dúvidas, alguns questionamentos, mas a gente está vendo aqui Deus executando juízo sobre um povo ímpio. Deus executando juízo sobre um povo que já tinha sido chamado a atenção, tá? Que já conhecia a verdade e que foram lá com um propósito, não está muito explícito no texto, mas tudo indica que era para prender Elias e, quem sabe, até matar Elias. E Elias era ali o homem de Deus, o escolhido de Deus, para pregar para aquela nação, pregar para aquele povo e chamar a atenção e apresentar o caminho correto. Então, mesmo que o rei não tenha se convertido,
mesmo que a liderança da época continuou sendo corrupta, muitas pessoas foram salvas e abençoadas pela vida de Elias. Então Elias, ele não podia morrer, Deus tinha um plano na vida dele, um projeto na vida dele. Então aqui, quando Deus derrama fogo e mata esses homens, ele não está fazendo nada de cruel. Cruel seria aqueles homens matarem Elias. E além de Elias, matarem muitos outros que se levantassem para pregar contra o pecado do rei. Então, não tem problema nenhum Deus ter derramado fogo sobre estes homens, porque aqui é uma demonstração do juízo divino para aqueles que tinham desobedecido e estavam cometendo todo tipo de atrocidade. Tá? Eles não eram inocentes. Falasse, Deus matando inocentes. Não, eles não eram inocentes. Eles não morreram de forma inocentes. Eles já tinham cometido vários tipos de atrocidades, né, seguindo ordem de reis ímpios, que eles também compactuavam com a idolatria do rei. Tá? Isso aí a gente tem que fazer essa observação. Tá? Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pelos de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Então, esse terceiro foi diferente. Tá? E fala assim, e tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 servos. 2 Reis 1:13. Então este aqui realmente reconhece Elias como um homem de Deus. Não sei se foi com medo de ser consumido pelo fogo também, não sei qual foi o que tinha, ou se ele temia Deus, quem sabe ele temia Deus de verdade, tá? Ele chegou com humildade, ele chegou com, né, uma situação diferente, pôs-se de joelhos, e a ordem do Senhor foi que Elias descesse juntamente com ele, tá? E por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança. Então isso aqui, tá? Isso aqui é bem importante, que Elias não foi levado preso, mas foi acompanhado. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. 2 Reis 1:15. Então estava ali o anjo do Senhor, acompanhando Elias e deu a ordem. Então Elias não desceu com a ordem dos soldados, ele desceu com a ordem de Deus, ele obedeceu a voz de Deus. Tá? Isso aqui é muito importante também. Tá? Ele está obedecendo a Deus. Até lembra aquela passagem de Atos, né, que fala mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então aqui é um exemplo de alguém desobedecendo uma autoridade política, né, da época, porém porque essa autoridade ela tinha saído fora dos caminhos do Senhor, perdeu todo o foco. E aqui está Elias conectado com Deus, obedecendo a Deus e não aos homens. Um ministério de fogo, 2.3. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios de seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal. Então isso aqui é aquele acontecimento que a gente estudou na lição anterior, tá? Quando desce fogo do céu e consome o holocausto. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo. Tá? 1 Reis 19:12, a gente vê que Deus também, né, se manifesta com fogo ali. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Então, esse acontecimento aqui também envolveu fogo. E fogo na Bíblia, geralmente, tem 2 conotações. Uma conotação de juízo e outra conotação de purificação. Tá? Juízo ou purificação, depende muito do contexto. Eu vejo aqui nessa passagem, principalmente desses soldados, os 2 casos, juízo e purificação. Primeiro, Deus está executando juízo sobre esses ímpios e também está purificando a nação da maldade. Querendo ou não, tem um pouco disso aí também. Tá? Então, a gente observa Deus agindo, se manifestando com fogo ali com o profeta Elias. Tópico 3. A doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Tá? No caso, quando o Senhor fala lá no comecinho, né, fala com Elias, manda dar o recado
né? Ele fala com Elias, Elias manda dar o recado para os mensageiros do rei. Aí fala assim: por isso assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então aqui é quando Elias dá o recado e eles vão lá e entregam esse recado para o rei. Tá? Nesse caso, né, por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Então aqui um rei que seguiu a idolatria de seus pais, que diante de uma doença quis consultar um Deus, né, que não era o Deus de Israel, e por esse motivo ele foi sentenciado à morte. Tá? Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado por meio do seu povo no passado, então a gente pode citar os milagres que Deus realizou bem no passado, na época de Moisés, né? A abertura do Mar Vermelho, o maná, as manifestações de Deus ali no Monte Sinai, e também a gente pode citar o caso de Elias desafiando os profetas de Baal, que fogo caiu do céu. Então, Acasias tinha conhecimento de tudo isso, e mesmo assim ele não se arrependeu e não serviu ao Deus verdadeiro. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Então, alguém que tem essa revelação, que tem todo esse conhecimento, e mesmo assim ele opõe-se a Deus e negligencia e abandona, né, e corrompe, né, toda a nação, abandona a lei de Deus e corrompe toda a nação com idolatria. Então Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Então, Acasias não era inocente, ele conhecia a palavra de Deus. Então, se ele tinha conhecimento da palavra de Deus e mesmo assim ele queria continuar no pecado, tá? Deus vai ali Deus tratou com ele daquela forma e ele morreu por causa disso. Vale ressaltar que nos dias de hoje acontece algo parecido. Muitas vezes, alguém está na igreja, conhece a palavra, se desvia e a gente fica indo atrás, pregando, falando, e a pessoa continua no pecado, continua no pecado. Chega um momento que a gente tem que entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus trate com aquela pessoa da forma que Ele quer. Tá? Não adianta a gente ficar meio que perdendo tempo. Eu não estou dizendo que a gente não deve pregar o evangelho para os desviados, não estou falando disso. Mas tem pessoas que são obstinadas, que têm conhecimento da palavra e querem permanecer de forma deliberada no pecado. Então essa pessoa ela não está precisando de pregação mais, ela está precisando de oração. Ela está precisando de alguma coisa diferente, um mover de Deus diferente na vida dela. E isso aí só é realizado através no mundo espiritual, através de oração. Então, a gente tem que voltar, às vezes, as nossas energias para pregar para os ímpios, para aqueles que nunca foram crentes. Às vezes a gente tem que parar um pouco ali com aqueles desviados e falar, não, vamos orar por eles, vamos deixar Deus agir e vamos concentrar nossas energias aqui nesses aqui que nunca ouviram o evangelho, que nunca se converteram. Tá? Isso aqui eu estou dizendo assim, uma estratégia, né, para que a igreja possa concentrar suas energias em ganhar almas e não ficar, às vezes, ali batendo na mesma tecla com alguém que de forma deliberada quer viver no pecado e conhece a palavra de Deus. Tá? A gente não vai abandonar essas pessoas, mas a gente também não vai ficar também somente em cima delas o tempo todo, até mesmo isso pode causar algo ruim, uma certa aversão ao evangelho. A gente tem que ter um pouco de cuidado também para não parecermos chatos diante dessas situações. Então, aquelas pessoas que conhecem o evangelho, que a gente possa tratar de uma forma um pouco diferente e pedir para que Deus possa se manifestar de alguma forma para que ela possa se converter. A gente não tem, no caso de Acasias, né, detalhes sobre se ele se converteu ou não. A gente não diz, mas simplesmente diz que ele morreu. Tá? Que é o tópico 3.2, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Então, 2 Reis 1,16, parte B, mais uma vez a sentença é entregue a Acasias pelo próprio profeta. No caso, Elias já tinha mandado o recado e agora Elias foi pessoalmente entregar essa sentença. Tá? E ali, Elias, usado pelo Espírito Santo, né, tá ali acompanhado da presença de Deus, ele fala isso com ousadia, com coragem, ele não teme o rei,
A gente não tem detalhes sobre o que o rei fez com Elias, ou o que o rei tomou, a atitude que o rei tomou depois disso, mas aconteceu, né? Ele morreu. Então, provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada daquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Então, por esse motivo, tá? Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Tá? O texto não diz que Deus matou ele, tá? Mas tudo aquilo aconteceu de acordo com a vontade de Deus e Deus poderia curar Acasias. Só que ele não procurou cura no Deus de Israel, ele procurou cura no Deus de Ecrom, no Deus Baal. Tá? Por esse motivo, por causa do seu pecado, tá? Ele não foi curado e faleceu. 3.3 As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, tá? Zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Então a gente observa Elias o tempo todo na presença de Deus, acompanhado do anjo do Senhor, zeloso pela nação, para promover uma adoração verdadeira, condenando a idolatria, um homem que está preocupado com o povo, preocupado com a adoração, né, uma adoração verdadeira, voltada para o Senhor, Deus de Israel. Então Elias, ele deixa esse exemplo, tá? Esse exemplo de crente comprometido com a verdade, com o verdadeiro Deus. A clareza e assertividade em suas sentenças. Então, todas as vezes que ele proferiu alguma sentença, alguma palavra que Deus mandou falar, ele entregou da forma que Deus mandou ele falar, tá? Fidelidade e, além de tudo, coragem. Tá? Diante de tudo que aconteceu, Elias teve coragem, ele não tinha medo de pregar a verdade, tá? Ele não tinha medo de falar a verdade. Então, ele foi um pregador corajoso. Tá? Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Então, né, que nós possamos falar assim, eis-me aqui, Senhor, tá? Envia-me a mim. Então, a gente tem que ter coragem de fazer a obra, tem que ter coragem de pregar o Evangelho, tem que ter coragem de defender o nome do Senhor. Tá? Deus está procurando pessoas corajosas e obedientes, assim como o profeta Elias. Conclusão, chegamos no final da nossa aula que diz assim, o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Então a gente tem aqui a nossa conclusão, né, resumindo tudo o que aconteceu, né, Acasias, esse rei que foi infiel ao Senhor, foi idólatra, né, sofreu aquele acidente, tá? Poderia ser curado, Deus poderia, né, dar a cura para ele, mas ele procurou cura, né, com outros deuses, e aqui, enfim, diante dessa situação, o profeta foi usado por Deus ali para proferir uma sentença para ele. Por esse motivo, quase foi preso, tá? Quase foi preso por pregar a palavra, por entregar uma profecia, tá? Mas mesmo assim, ele não desanimou, Deus honrou Elias, Deus honrou a palavra, tá? E o juízo de Deus foi executado. Então aqui a gente tem uma lição que Deus é um Deus que ama, que perdoa, que é misericordioso, mas é um Deus de juízo também. E a pergunta continua, não há Deus em Israel? E a pergunta para nós é, não há Deus no Brasil? Ou não há Deus na nossa casa? Né? Será que não há Deus na nossa casa para nós estarmos procurando, sei lá, outros deuses, outros ídolos? Então, que nós possamos refletir sobre isso. Qual o problema você está passando na sua casa, na sua igreja, na sua cidade? Né? Será que você precisa buscar outros meios paralelos? Ou você pode simplesmente dobrar o seu joelho e confiar em Deus? Então, que a lição continue assim, né, que nós possamos confiar no Senhor e não nos ídolos que temos em nossos corações. Nós temos que abandonar esses ídolos, tirar eles da nossa vida e confiar somente no Senhor. Amém? Então, chego aqui no final da aula. Mais uma vez, aqui eu quero agradecer a você por acompanhar o EBD em Foco, acompanhar aqui o nosso conteúdo. Temos o nosso conteúdo completo no nosso site, ebdemfoco.com. Tá, o nosso WhatsApp, mais uma vez aí, 94 98409 28
69. Tá? Encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.